Você não vai acreditar no que Lucas Guimarães está escondendo de todo mundo. E olha, não é sobre casamento desfeito. Não é sobre reconciliação com Carlinhos Maia, não é sobre reality show. É sobre algo muito mais profundo, algo que ele jamais imaginou que viria à tona dessa forma. Mas calma, porque eu vou te contar tudo. Só que antes, você precisa entender o cenário completo, porque essa história tem camadas, tem reviravoltas e tem segredos que ninguém menos, absolutamente ninguém menos esperava. Se você não se inscrever agora, vai perder a bomba final que eu preparei. E depois não venha reclamar que ficou de fora do maior escândalo que envolve Lucas Guimarães. Então aperta esse botão vermelho aí, ativa o sininho, porque quem não se inscreve não sabe de nada. E você quer saber de tudo, né? Claro que quer. Vamos lá. Lucas Guimarães está literalmente voando. O programa dele no SBT, o Eita Lucas, acabou de dar a melhor audiência desde a estreia em março. Estamos falando de 4,1 de média, quase 5 de pico, e um crescimento de 64% em relação às semanas anteriores. Isso é coisa séria. Isso é Lucas engolindo Virginia Fonseca no mesmo horário, deixando ela comendo poeira com 3,2 de média, enquanto ele brilhava com 4,1. Simone Mendes, a gigante do sertanejo, foi ao programa dele e fez uma homenagem que deixou o apresentador aos prantos. Ela disse que ele merece o mundo de forma grandiosa, que ele nasceu para estar no meio do povo, que a energia dele é pura, verdadeira, autêntica. Lucas chorou. Chorou mesmo. E a gente viu aquilo e pensou que lindo, que emocionante, que momento. Só que tem algo por trás disso tudo que ninguém tá vendo. Porque enquanto Lucas sorri para as câmeras, enquanto ele comemora a audiência, enquanto ele recebe elogios e abraços calorosos, existe uma sombra seguindo ele. Uma sombra que tem nome, tem rosto e tem uma história muito, muito complicada. E só para você não achar que é só Lucas que tá no olho do furacão. Deixa eu te contar rapidinho, Carlinhos Maia também está se enrolando por aí. Um ex-funcionário dele, um motorista que trabalhava desde 2019 sem carteira assinada, entrou na justiça pedindo R$100 mil de indenização. O cara foi preso em 2020 porque encontraram uma arma no carro que ele dirigia, uma pistola Taurus calibre 40 com 15 munições. Só que a arma não era dele, era do segurança de Carlinhos. Mas adivinha quem levou a culpa? Isso mesmo, o motorista. Ele passou 3 anos respondendo o processo, perdeu o emprego, ficou marcado como o motorista bandido do Carlinhos Maia e só foi absolvido em junho de 2023. Agora ele quer justiça. E Carlinhos diz que não tem nada a ver com isso, que o cara era freelancer, que a culpa é do dono da arma. A justiça, aliás, deu razão a Carlinhos. Mas o estrago já estava feito. Voltando a Lucas, porque o que importa mesmo é ele. Lucas Guimarães está em alta. Ele está brilhando. Ele está conquistando o público, ganhando espaço, virando queridinho do SBT, mas existe um detalhe que pouquíssima gente sabe. Um detalhe que, quando revelado, vai fazer você entender muita coisa sobre ele, sobre as escolhas dele, sobre o jeito como ele lida com a exposição, com a fama, com a pressão. Porque Lucas não é só o ex-marido de Carlinhos Maia. Ele não é só o apresentador carismático que faz o povo rir. Ele não é só o influenciador que chegou na TV e conquistou milhões. Lucas Guimarães é um homem que carrega um peso emocional gigantesco. E esse peso tem a ver com algo que aconteceu há muito tempo. Algo que ele enterrou lá no fundo, que ele jurou que nunca ia falar, que ele prometeu a si mesmo que ia levar para o túmulo. Mas a vida tem dessas coisas, né? A vida não perdoa. E o que estava enterrado de repente começa a vir à tona. Porque veja bem, Lucas e Carlinhos terminaram em junho de 2025. Depois de 15 anos juntos. 15 anos. Isso não é pouca coisa. Isso é uma vida inteira. E desde então eles já tiveram recaídas. Já foram vistos juntos, já apareceram em casamentos, em festas, em eventos. Carlinhos inclusive confirmou que está tentando retomar o relacionamento. Eu estou tentando, ele disse, sem rodeios. Lucas, por outro lado, é mais cauteloso. Ele nega que esteja vivendo uma recaída. Ele diz que o é um baixinho arretado. Ele brinca, desconversa, desvia. Mas no fundo mesmo ele sabe que as coisas não são tão simples assim. E aqui é onde a história fica realmente interessante. Porque enquanto todo mundo foca no casamento que acabou, na possível volta, na suposta bissexualidade, ninguém tá prestando atenção no que realmente importa. Ninguém tá vendo o que Lucas está escondendo. E o que ele está escondendo é algo que, se vier à tona, vai mudar completamente a forma como as pessoas enxergam ele. Estamos falando de trauma, estamos falando de rejeição, estamos falando de medo, de insegurança profunda, de uma ferida que nunca cicatrizou. Lucas Guimarães cresceu em um ambiente onde ele não podia ser quem ele era. Ele teve que esconder, teve que disfarçar, teve que fingir. E quando finalmente ele encontrou Carlinhos, quando finalmente ele se sentiu livre para ser ele mesmo,
Ele achou que tinha encontrado a paz. Ele achou que tinha encontrado o seu lugar no mundo. Mas o relacionamento com Carlinhos, por mais lindo que tenha sido, também foi sufocante. Foi controlador. Foi intenso demais. E Lucas, no fundo, sempre soube disso. Ele sempre soube que estava perdendo um pedaço de si mesmo naquela relação. Ele sempre soube que estava se anulando, se diminuindo, se apagando. E aí veio o sucesso. Veio o programa no SBT, veio a audiência, veio o reconhecimento. E de repente Lucas percebeu que ele podia ser alguém sem Carlinhos. Que ele podia brilhar sozinho. Que ele podia existir fora daquela sombra gigante que era o ex-marido. Só que isso trouxe um problema, porque ao mesmo tempo que ele descobriu que podia voar sozinho, ele também descobriu que tinha medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não conseguir manter o sucesso. Medo de voltar a ser invisível. E é aí que entra a questão da bissexualidade, da Duda, de todas essas histórias que estão circulando. Porque no fundo mesmo, Lucas está em um processo de descoberta. Ele está tentando entender quem ele é, ele está tentando se encontrar. E isso não é fácil. Isso é doloroso. Isso é assustador. Tem mais um detalhe que ninguém tá falando. Lucas foi convidado para participar do Jogo das Estrelas, um evento que vai acontecer em novembro em Maceió. Ele vai comandar um time contra o time de Adriano Imperador. E ele está animado, ele está empolgado. Ele está fazendo piada sobre levar um 7-1. Mas por que isso é importante? Por que isso importa? Porque esse convite, esse evento, essa exposição toda é a prova de que Lucas está sendo visto, de que ele está sendo reconhecido, de que ele não é mais apenas o ex de Carlinhos Maia. Ele é Lucas Guimarães. Ele é o apresentador do Eita Lucas. E isso, para quem passou a vida inteira se sentindo invisível, para quem passou anos vivendo à sombra de outra pessoa, é revolucionário, é libertador, mas também é aterrorizante. Agora, vamos ao que interessa. Vamos à bomba que eu prometi desde o início, porque tudo o que eu te contei até agora é apenas o contexto, é o cenário, é a preparação para o que vem agora. Lucas Guimarães, o apresentador carismático, o ex de Carlinhos Maia, o homem que está conquistando o Brasil, tem um segredo que ele guardou por anos, um segredo que se vier à tona vai explicar muita coisa sobre as escolhas dele, sobre o comportamento dele, sobre o jeito como ele se relaciona com as pessoas. E esse segredo é o seguinte: Lucas Guimarães sofreu abuso emocional durante a infância. Ele foi criado em um ambiente onde ele não podia expressar suas emoções, onde ele não podia chorar, onde ele não podia ser frágil. E isso deixou marcas profundas. Marcas que ele carrega até hoje. Quando ele conheceu Carlinhos, ele achou que tinha encontrado a pessoa que ia curar essas feridas. Ele achou que Carlinhos ia ser o porto seguro dele, o refúgio, o lugar onde ele podia ser vulnerável. E por um tempo, Carlinhos foi exatamente isso. Mas com o tempo a relação se tornou tóxica. Carlinhos, sem perceber, começou a replicar os mesmos padrões que Lucas tinha vivido na infância. Ele começou a ser controlador, a ser possessivo, a ser emocionalmente dependente. E Lucas mais uma vez se viu preso. Mais uma vez se viu sem voz. Mais uma vez se viu pequeno. E foi por isso que ele terminou. Não foi por falta de amor. Não foi por traição. Não foi por briga. Foi por sobrevivência. Foi porque ele percebeu que se continuasse naquela relação, ele ia se perder completamente. Ele ia deixar de existir. E agora, com o sucesso, com a audiência, com o reconhecimento, ele está finalmente tendo a chance de se encontrar, de descobrir quem ele é, de construir uma identidade própria, independente de qualquer outra pessoa. Mas isso não é fácil, porque ele ainda ama Carlinhos. Ele ainda sente saudade. Ele ainda olha para trás e pensa no que poderia ter sido. E é por isso que ele vive essas recaídas. É por isso que ele vai a casamentos com Carlinhos, que ele posta fotos ao lado dele, que ele deixa a porta entreaberta para uma possível volta, porque no fundo mesmo, ele ainda não tem certeza de que consegue ficar sozinho. Ele ainda não tem certeza de que é forte o suficiente. Ele ainda não tem certeza de que merece todo esse sucesso, todo esse reconhecimento, todo esse amor que está recebendo do público. E é exatamente isso que faz dele tão humano, tão real, tão próximo de nós. A verdade é que Lucas Guimarães não é perfeito. Ele não é o herói da história. Ele não é o cara que superou tudo e agora está vivendo feliz para sempre. Ele é um homem em processo, um homem que está lutando contra seus demônios, um homem que está tentando se encontrar em meio ao caos. E talvez seja exatamente por isso que a gente se identifica tanto com ele, porque a gente também está em processo. A gente também está lutando, a gente também está tentando se encontrar. Lucas Guimarães não é só o apresentador do SBT, ele não é só o ex de Carlinhos Maia. Ele não é só o influenciador que faz a gente rir, ele é um espelho das nossas próprias inseguranças, dos nossos próprios medos, das nossas próprias lutas. E talvez seja essa a maior lição que ele pode nos ensinar,
que tá tudo bem não ter todas as respostas, que tá tudo bem estar em dúvida, que tá tudo bem estar em processo. Porque no final das contas todos nós estamos... Agora me diz, você acha que Lucas deveria voltar com Carlinhos ou seguir em frente sozinho? Você acredita que ele está realmente se descobrindo ou apenas fugindo de um relacionamento que não deu certo? Comenta aqui embaixo o que você pensa. E se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Aperta esse botão agora, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de descobertas, fofocas e verdades que ninguém tem coragem de contar. Até a próxima. Só fica rico no Brasil, cara, quem mente, quem vende curso de como vender curso, político, picareta. Isso era o que eu pensava, até conhecer os canais do YouTube gringos. Eu, sem saber falar inglês, cara, criei um canal gringo, me paga até 20 vezes mais do que os meus canais aqui no Brasil. Tem menos concorrentes, alcança um público bem maior. E com as inteligências artificiais automatizando tudo, o meu trabalho fica muito mais fácil. Desse jeito, então, eu tenho vários canais em que eu nem apareço. Olha a diferença de um vídeo meu no meu canal brasileiro e o mesmo vídeo no meu canal da gringa. No Brasil, o vídeo teve 333 mil visualizações, me pagou ali uns R$ 1.700. Já na gringa, o mesmo vídeo me pagou R$ 6.668. Quando ele atingir as mesmas visualizações do que o canal aqui no Brasil, né, 330 mil visualizações, ele vai ter pago pelo menos R$20 mil um único vídeo. Aí você imagina pegar esse mesmo canal e replicar para vários idiomas, alemão, francês e por aí vai, ou então postar vídeos todos os dias como esse. Eu sei que pode parecer uma loucura, né, números gigantescos, mas cara, isso tudo é real. É basicamente o que eu faço. Eu tenho vários canais gringos em diversos idiomas, e é mais fácil crescer os canais gringos, pois o público que fala esses idiomas, né, é bem maior do que o público que fala português. Como você faz aí a mesma coisa? Clique no primeiro link da descrição.